Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural desta segunda-feira está no ar. A União Europeia publicou a classificação de risco por país para produtos livres de desmatamento. O Brasil foi classificado com risco médio. O regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento atribuiu níveis de risco baixo, médio ou alto a cada um de seus países parceiros comerciais, tomando como base uma série de critérios, incluindo a taxa de desmatamento e degradação florestal, o nível de expansão de terras agrícolas e tendências de produção. A classificação de risco determina a frequência com que as autoridades competentes devem fiscalizar os sistemas de devida diligência dos operadores econômicos que colocam o café e outras commodities agrícolas no mercado do bloco. O Brasil foi classificado como um país de risco médio. De acordo com o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, esse resultado já era esperado. Por isso, as iniciativas internas são tão importantes. Temos que seguir aprimorando o nosso Código Florestal, a completa implementação do Código Florestal no âmbito federal, nos estados. Nós precisamos fazer a verificação e validação do Cadastro Ambiental Rural por completo. Temos que seguir na nossa política e aprimorar essa política de coibir ilegalidades. Estamos aqui falando do desmatamento legal. Nós temos que trabalhar a imagem de país. Sem dúvida, tudo isso é muito importante. Mas nós temos um canal aberto, estamos trabalhando para mostrar que as regiões produtoras de café são baixo risco de desmatamento e assim assegurar a competitividade ao café brasileiro. O Distrito Federal tem se destacado na produção do abacate. O número de produtores aumentou nos últimos anos, viu? E a fruta passou a ser a mais plantada na região. Há 30 anos, a família do Tiago cultiva abacate em Planaltina. Além da fruta, na propriedade, ele planta outros produtos, como milho e soja. Mas são os 3 hectares de abacate que trazem mais rentabilidade para o produtor. A questão de rentabilidade, o Margarida ele se destaca porque ele produz mais por área, né? Mas a gente trabalha com as 4 variedades para ter mais período de colheita, porque cada variedade chega numa época diferente do ano. Apesar das vantagens, a plantação requer uma série de cuidados. Ela sofre muito com a insolação, né? Aqui pegar o período de sol do verão, o sol é muito intenso, a planta sofre muito. Então tem que fazer barreira física para proteger do sol ou usar protetores e dar muita mão de obra. E quais são as facilidades, as vantagens de colher, de produzir o abacate? A vantagem é porque a partir do 5º ano que você já tem uma produção já estabelecida, então o período de uma lavoura aqui, nós temos um talhão aqui com 30 anos já, né? Então é uma planta longeva, então você tem um custo inicial alto, mas você tem depois um período longo para produzir, né? De acordo com a Emater, só no ano passado foram produzidas mais de 6.600 toneladas de abacates no Distrito Federal. Esse número mostra a potência do cultivo da fruta, que se tornou a mais plantada no DF. Até o ano passado, aqui no Distrito Federal, a goiaba era a fruta mais plantada. Esse ano, o abacate já superou a goiaba. O abacate ele tem uma demanda por investimento em mão de obra maior na fase inicial da cultura. Depois do 5º, 6º ano, que a cultura está bem estabelecida, o investimento é menor, o número de podas é menor, a mão de obra é bem menor e o custo também é bem menor. Além do destaque no Distrito Federal, a perspectiva é que a capital federal se torne um polo de exportação da fruta. Aqui no Distrito Federal está sendo implantado um projeto com o apoio da Emater chamado Rota da Fruticultura. Esse projeto visa o incentivo ao cultivo de novas frutas, dentre elas também o abacate. Mas a gente tem todo o potencial para aumentar a área realmente, inclusive para exportação, né? O abacate ele é um produto consumido mundialmente, o México é o maior produtor e o maior exportador, mas o Brasil tem um potencial até de ultrapassar o México nessa questão da exportação. Muito bom, né? O abacate, o avocado, uma delícia.
Agora, olha, produzir cana para a garapa tem animado os agricultores na região de Campos, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a plantação por lá triplicou. Caldo de cana, uma bebida tradicional brasileira. Em Campos, é comercializado em feiras e lanchonetes, ao natural. Ele é rico em vitaminas e minerais, ele tem muitos benefícios, ele reduz o colesterol, ele dá mais energia, ele ajuda nos ossos, ajuda na recuperação muscular, reduz doenças cardiovasculares. Claro que a bebida precisa ser apreciada com moderação. Ele é feito do açúcar natural, que é da sacarose, né? Então a cana é um açúcar natural. Então quem é diabético não poderia fazer o uso da calda de cana. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. E a produção de açúcar se tornou um dos principais produtos de exportação dessa época. O caldo era um subproduto que inicialmente era consumido pelos escravizados nos engenhos. Com o tempo, a bebida se popularizou e virou um dos símbolos da cultura brasileira, especialmente em feiras e eventos. Carla vende caldo de cana com salgado nessa praça de Campos. A bebida é o carro-chefe. Meu fornecedor é da Baixada, né? E ele me traz a cana aqui todos os dias pela manhã ele me traz a cana já raspada, lavadinha, prontinha para o consumo. A produção de cana para o caldo em Campos ficou 3 vezes maior nos últimos anos. Os agricultores encontraram no negócio um mercado crescente. Este agricultor sempre teve um pequeno cultivo de cana para caldo, mas foi ampliando a produção que hoje tem 100 hectares. A expectativa é que até o fim do ano esse número dobre. Nós estamos agora só focando em duas espécies, que a gente consegue tirar até 3, 4 cortes para caldo. Que a cana para caldo tem que ter qualidade, tem que ter uma grossura específica, um tamanho específico. Então, geralmente, tinha algumas que a gente tirava só o primeiro corte e o segundo já não prestava. A propriedade que fica no distrito de Travessão também é berço da produção de abacaxi. O plantio consorciado com a fruta fez disparar os números de produtividade. O pico de vendas acontece entre os meses de novembro a fevereiro, devido às altas temperaturas. De olho nisso, os agricultores estão adaptando os plantios para esses períodos. Nós estamos procurando também plantar mais nesse período aí e também adiantar, tirar nesse período e tratar da lavoura, botando calcário, botando adubo e limpando, tratando dela, se precisar irrigar, na época da seca, irrigar, para poder ela chegar nesse período aí, de novembro até fevereiro, que é a época que a gente alcança o preço melhor e a procura é maior. Campos, no ano de 2022, foi responsável sozinha pela produção de 1,5 toneladas de cana, ajudando ao Brasil a ser um dos maiores produtores de cana no mundo. O caldo de cana sempre esteve presente e a cana para caldo dentro da agricultura familiar. Eles mandam essa cana para vários lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, recebe canas oriundas de Campos para atender aquele mercado tão agradável e tão palatável, principalmente vinculado a feiras, a mercados nessas regiões. O preço do ovo está em queda. A baixa na parcial de maio é de mais de 10%. As médias mensais do ovo estão nos menores patamares desde janeiro de 2025, de acordo com levantamentos do CPEA. A queda é de mais de 10% na parcial de maio. De acordo com o Centro de Pesquisas, essa baixa não está relacionada ao primeiro caso identificado de gripe aviária em granja comercial no Brasil. A desvalorização está atrelada à baixa demanda e ao aumento da oferta em algumas regiões. Colaboradores do CPEA seguem em alerta, mas dizem que ainda é cedo para mensurar os impactos da gripe aviária para o mercado de ovos. Com a necessidade cada vez maior de uma agricultura sustentável, a ajuda das abelhas para a polinização das culturas é fundamental, né? Em Ribeirão Preto, no interior paulista, foi criado um espaço para mostrar a variedade desses insetos e como eles são importantes para o meio ambiente e também para a produção de alimentos.
Em um pedaço raro da Mata Atlântica, em Ribeirão Preto, pelo menos 20 mil abelhas. São 15 colmeias de 6 espécies. Entre elas, a lambiolhos, as menores abelhas nativas da natureza e até um hotel de abelhas solitárias. 90% das espécies vivem sozinhas. Essa é uma pequena representação das mais de 3 mil espécies que fazem do Brasil o país com a maior biodiversidade destes insetos no planeta. Esse é um espaço de conscientização, de conhecimento, de vivência, né, vamos assim, das pessoas, para que elas possam conhecer e ampliar o seu conhecimento a respeito da importância das abelhas, né? As abelhas cumprem um papel imprescindível na natureza, que é serem os nossos principais polinizadores, né? Elas visitam as flores e, ao visitar as flores, elas cumprem um papel de geração de frutos e sementes. As abelhas não são importantes apenas porque fazem o mel. São os maiores polinizadores da natureza. Geram frutos e sementes. 85% da flora de matas, de florestas, dependem do trabalho das abelhas para reprodução e perpetuação. 70% de todas as culturas agrícolas são polinizadas em algum nível pelas abelhas. Elas ampliam a produtividade e a qualidade dos alimentos. E 1/3 de tudo que chega em nossos pratos diariamente, entre frutas, legumes e alimentos, tem origem no trabalho das abelhas. O que você prefere? Um café da manhã com ou sem abelhas? Com abelhas. Por quê? Eu sinto muito mais conectado com a natureza. Tem muito mais coisa gostosa. O meliponário será um espaço de aprendizado e conhecimento. Uma extensão do trabalho de educação ambiental que ocorre nas escolas municipais de Ribeirão Preto, que participam pelo 4º ano do projeto Sem Abelha, Sem Alimento. O fascínio por elas pode vir em qualquer idade, mas as crianças elas têm uma facilidade maior de contemplar a beleza desses animais, né? E aí, uma vez que a gente conhece, né, os animais e se vislumbra com a beleza deles, a gente passa a criar uma consciência ambiental, que esse é o objetivo último do espaço como esse. A gente vem falando aqui no Record News Rural da missão brasileira que esteve na China para impulsionar os produtos agropecuários nacionais no país asiático. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas, também esteve em Pequim e Xangai com o objetivo de expandir a presença das frutas brasileiras no mercado chinês, fortalecer as relações comerciais e também promover a sustentabilidade do setor. Bom, para contar para a gente como é que foi essa missão, como é que foi essa viagem, a gente conversa agora com o Edson Brock, que é diretor técnico da Abra Frutas. Muito bom dia, Edson. Prazer ter você aqui conosco. Bom dia, prazer é meu. Bom, o senhor esteve, né? O senhor faz parte da Abra Frutas e o senhor também é produtor de frutas e exportador de frutas. Primeiro, de uma maneira geral, eu vou pedir para o senhor comentar, né, quais foram as suas impressões dessa missão. Bom, eu acho que a missão é o início de todo o trabalho comercial, de todo o trabalho dos entes federais para conseguir abertura de mercado. A gente tem que olhar, tem que aprender os costumes, os sabores e principalmente as culturas desses países, né? Porque são diferentes, né? Nós vendemos muita fruta para a Europa, alguma coisa para o Mercosul, Estados Unidos, mas a Ásia é uma barreira muito grande para nós, aqui do Ocidente, adentrarmos esse mercado que é magnífico, eu posso te garantir. Isso que eu ia comentar contigo, né? Hoje a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, eles absorvem cerca de 85% das frutas frescas exportadas pelo Brasil. Então, qual que é o papel, ou melhor, qual que é o potencial da China para as exportações das frutas brasileiras? Bom, a China é um mercado extremamente profissional. Ele busca muita qualidade, diferentemente do que a gente imagina, né? Toda a fruta na China praticamente é reembalada, muito dessas frutas são como presenteada para pessoas que saem de hospitais, familiares, enfim. É um evento você trabalhar com fruta lá na Ásia, é muito gratificante. O Brasil precisa abrir novas fronteiras, né? Os mercados são muito fechados, existe sempre aquele protecionismo,
mas a China está aberta para o mundo e a gente precisa aproveitar essa onda. Em 2024, o Brasil exportou mais de 1,2 bilhão de dólares em frutas, com destaque aí para a manga, o melão e a uva. E é interessante a gente reforçar que melão e uva já têm autorização para entrar no mercado chinês? Exatamente. Nós estamos só esbarrando ainda um pouco na questão de logística, porque a produção dessas frutas fica no Nordeste e nós aí temos aquele gargalo logístico para poder enviar frutas dentro dos tempos necessários para que essa fruta chegue bem na Ásia, né? Então, esse é uma limitante, mas não necessariamente decidido que nós não vamos conseguir. Nós estamos trabalhando muito para conseguir abrir uma logística, um canal direto, sem a intervenção da proteína aqui do Sudeste, né? E é interessante quando a gente fala, por exemplo, de melão e de uva, que são frutas bem diferentes, porque o melão tem uma casca um pouco mais dura, enfim, a gente imagina que ele aguenta um pouco mais. A uva, qualquer encostadinha, amassadinha, ela acelera o processo dela de ser perecível, enfim. Então, realmente, essa logística tem que ser muito bem feita para a fruta ficar fresca por mais tempo, porque a China não é aqui Mercosul, a China não é Estados Unidos nem Europa, está do outro lado do mundo, né? Exato. O máximo que a gente consegue, digamos assim, numa velocidade normal de navegação, chegar na Alfarice, nós estamos falando de 32 dias da costa leste brasileira. Mas nós temos que considerar que toda essa fruta é do Nordeste, né? Existem diferentes temperaturas para as frutas, né? Quanto mais temperatura positiva nós temos, menos tempo pós-colheita nós temos também. Então, a uva é uma fruta que aguenta um pouquinho mais, né, do que o melão. Nós temos que trabalhar muito no shelf life dessas frutas para ver se conseguimos estender um pouco mais. Isso é uma questão de pesquisa, porque nós não necessitávamos disso e, naturalmente, casado com a logística. E aí a gente já falou aqui algumas vezes da abertura daquele porto no Nordeste, que talvez tivesse um canal direto. Isso pode facilitar o escoamento ou essa fruta teria que vir aqui para o Sudeste mesmo? Bom, eu sempre acho que porto é muito bonito, a gente pode criar o porto que for, mas se não tiver economia que seja a base desse porto, a gente não consegue trazer grandes navios, né? Hoje, cada vez mais, os navios são enormes, têm uma capacidade fora do comum. Então, nós precisamos criar uma economia, seja ela só com frutas, ou seja com outros produtos, pode ser o camarão, pode ser qualquer outro, castanha de caju, por exemplo, que dê pelo menos um mínimo inducement para que esses navios aportem no Brasil. Agora, se nós calcularmos a distância através dos caminhos que nos permite chegar na Ásia hoje, todos eles geram em torno de 31 dias. Quer dizer, isso ponto a ponto, né? Então, nós temos que melhorar muito o shelf life e tentar reduzir o máximo esse transit time dos navios. Mas é possível de ser realizado, é possível fazer. Bom, eu trabalho com banana, posso te dizer que é possível porque é uma fruta climatérica, né? A fruta climatérica, a partir do momento que você tem um nível de temperatura determinada, ela entra em dormência, então você consegue um shelf life maior. Eu, por exemplo, em alguns casos, consigo até 50 dias. Mas isso não é o normal, e o mercado da China de banana não é para amador, não, é para gente muito grande. Com certeza, por isso que vocês estiveram lá, né? Vocês visitaram distribuidores, atacadistas, plataformas de e-commerce para entender as demandas dos consumidores chineses. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque o padrão de consumo nos outros, aqui, né, Brasil, América do Sul, outros países, é bem diferente. O senhor destacou aí que as frutas muitas vezes são utilizadas para presentear pessoas, né, para felicitações, para desejos de mais saúde. Então, entender o comportamento do consumidor é muito importante até para saber o que oferecer para ele. E a gente não pode mandar qualquer fruta, né? Isso, se existe um retrabalho de reembalagem dessa fruta, é natural que eles vão excluir aquelas frutas que não estiverem dentro do padrão exigido por eles, né? Então, isso é um risco muito grande para os exportadores e a gente está bem ciente disso. Agora, essa missão foi extraordinária do ponto de vista de conhecimento, porque nós tivemos acesso, a Abrafruta trabalhou muito bem nos contatos no exterior e teve um apoio fundamental da Apex de aproximação com essas empresas, né? Não é fácil você chegar num país do tamanho, na dimensão
da China, por exemplo, e conseguir entrar numa empresa com diretores, com departamentos de marketing, B2B, toda essa coisa que para nós são novidades, né? A fruta, por exemplo, na Ásia, na questão de B2B, é uma coisa normal. Você entra em salas que tem 200, 300 pessoas só atendendo os pedidos por telefone de pequenas quantidades. Então, nós precisamos melhorar também nesse sentido e é um grande exemplo que a gente tem na China. Quanto às embalagens, é uma coisa assim fantástica, porque não é só a embalagem, é a qualidade das embalagens. E aí a gente tem que chamar a atenção dos produtores de embalagem no Brasil, que também cobram um preço realmente que nos inibe de mandar certas frutas para o exterior, né? É porque é importante a gente ressaltar isso. Não é a mesma embalagem que é utilizada aqui para ir para o mercado, para ir de uma cidade para outra, muitas vezes de um estado para o outro. O senhor falou aí de 30 dias. No caso da banana, até 50 dias o senhor consegue fazer, né, mantê-la. Mas a embalagem é muito importante, o tratamento que se faz com essa fruta, o manuseio, né? Por isso que muitos cuidados têm que ser tomados, muitos pormenores têm que ser considerados. A gente sempre fala aqui de aberturas de novos mercados. Então, a China abriu o mercado para melão e para uva. Vamos começar a mandar. Não é assim. A gente tem o produto, eles estão, né? Eles abriram para o nosso mercado, mas esse meio de campo tem que ser muito bem feito. Muito bem feito e com conhecimento. Não é brincadeira. Eles querem qualidade. É natural que queiram preço, porque o chinês não quer nada caro, assim como nós, né? Mas eles querem qualidade. Eu acho que se nós tivermos qualidade e condições de frutas saindo do Brasil, que é o caso da banana, eu sei que pode, né? A gente pode reembalar no Brasil para vender uma fruta na gôndola, porque banana lá no exterior é sempre vendida em plásticos, em flow pack, esse tipo de embalagem. Nós podemos fazer na origem, mas precisa ter qualidade, porque nós não podemos chegar lá só com uma embalagem bonita e uma fruta sem qualidade. Até porque as frutas brasileiras são muito saborosas e são conhecidas por isso, então tem que chegar lá desse jeito também, né? Vocês participaram da assinatura de um protocolo de entendimento com a Câmara de Comércio da China. Qual que foi o objetivo? Qual é o objetivo desse protocolo? É realmente deixar claro deixar claras, né, quais são as intenções, o que a gente pode oferecer e o que eles estão dispostos a comprar? Bom, eu acho que qualquer protocolo é importante, porque trata de uma questão de governo, de política pública, essas coisas sempre ajudam muito, né? O nosso grande gargalo é sempre aprovar as questões fitossanitárias, porque o Brasil, infelizmente, às vezes tem uma imagem distorcida, né? Muito do contrário, porque todas essas empresas que participam de viagens, de missões como essa, são empresas certificadas, altamente profissionais. Nós não vamos lá para brincar de ser exportador, né? Mas eu acho muito importante ter uma aproximação e é um conhecimento. Você falou de sabor, por exemplo, esse eu acho que é a nossa pegada, porque você vê umas frutas muito bonitas, muito bem, digamos, sana do ponto de vista fitossanitário, mas o sabor deixa um pouco a desejar daquilo que a gente conhece de fruta tropical, principalmente aqui no Brasil e frutas do Nordeste em geral. É interessante quando a gente fala de frutas do Nordeste, porque vem cada vez mais, já há bastante tempo, né? Isso não é novidade, um polo de produção de frutas, até por conta do clima, do sol, da concentração de açúcares nas frutas. São frutas diferentes que encantam o mundo. São, e de ótima qualidade. Nós não podemos enfrentar as diferenças climáticas que a gente enfrenta em algumas outras partes do Brasil. O Nordeste tem uma questão climática mais uniforme, né? Não é que quando chove a gente dá risada, porque é água para irrigação, né? E a gente usa muito nessa fruticultura a irrigação. E esse eu acho que é o mote principal do Brasil. Nós temos clima, mas nós temos água também para irrigar. E nós não podemos parar de irrigar, porque seria o fim. Nós não podemos estar à mercê de clima, né? Nós temos que trabalhar de forma profissional, que é o que todo mundo faz, na uva, na manga, banana, melão, todos eles são produtos irrigados.
Sim, vocês estiveram também durante essa missão na China, na Ciao China, que é uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, dessa vez como visitantes, né? Observaram as tendências, as oportunidades para fortalecer a presença das frutas brasileiras no mercado asiático. Vocês viram muita coisa diferente também do que a gente faz aqui? Frutas que às vezes não chegam aqui também estavam lá, já que lá tinha um pouco do mundo todo? Na realidade, não. Na realidade, é uma fruta muito voltada para produtos processados, né, alimentos processados, mas sim, o Brasil fez uma diferença muito grande na questão da proteína. Nós vimos todas essas grandes empresas brasileiras instaladas lá, alguns pequenos, alguns produtores de açaí, é verdade, alguns produtores de vinhos. Nós vimos muita coisa assim que nos chamou a atenção. Mas, infelizmente, como a Ciao sempre foi uma feira muito voltada para a questão de alimentos processados. Então, nós não vimos muita coisa, nem de outros países, né? Nem só do Brasil, mas nem de outros países. Agora, a questão de proteína, realmente, o Brasil, nada de braçada nesse negócio. Na verdade, esse setor chegou um pouco na frente. As frutas daqui a pouco estão lá também, esse é o objetivo, até porque mais de 30 empresas, né, brasileiras estiveram lá. Como o senhor disse, né, muitas delas oriundas do semiárido nordestino mesmo, e aí promovendo, posicionando as frutas brasileiras no mercado chinês, também como frutas, mostrando que são frutas sustentáveis e de qualidade, porque tem muito disso, né? A gente mostrar também, o Brasil mostrar que produz não só frutas saborosas, de qualidade, mas que mantém preservação, que produz cada vez mais, preservando a área, preservando o meio ambiente. Esse cenário também é muito importante de ser mostrado. É nesse cenário que a gente acaba pecando, porque nós não divulgamos essa sustentabilidade na nossa fruticultura, né? Nós fazemos um trabalho extraordinário na fruticultura, que é pouco falado, pouco divulgado, né? Para chegarmos com uma uva, como está aí na tela, qualquer outro produto, é um trabalho impressionante. Eu nem vou falar de geração de emprego, porque geração de emprego todo mundo fala, né? Mas também a gente está dando emprego para aquela pessoa que não tem outra opção. Se nós pegarmos qualquer pessoa do ABC, ele vai ter uma vocação de trabalhar numa empresa automobilística, uma montadora, mas no Nordeste nós não temos isso. Então nós temos que agradecer e valorizar o trabalho desses trabalhadores rurais, porque eles realmente cuidam de uma fruta assim como a gente cuida de um bebê. A gente cuida desde da acepção da pessoa, da fruta, até a entrega da fruta nos mercados. Eu tenho repetido muito isso para o meu pessoal, que nós não estamos lá produzindo, nós não somos trabalhadores rurais comuns, nós somos doutores da agricultura. E isso exige uma qualificação e um treinamento muito forte. Todos eles têm. E é isso que a gente está mostrando para o mundo, mostrando para a China, né? E aí eu agradeço agora muito a sua presença, o nosso papo, e eu te espero aqui, Edson, em breve, para a gente falar do volume que está sendo exportado para a China, viu? Para a gente falar desse crescimento e que mais frutas vão chegar para os chineses, para eles terem um gostinho também das frutas brasileiras. Muito obrigada. Muito obrigado e gostei do seu otimismo. Eu também espero. Com certeza. A gente aqui torce muito para o setor cada vez mais crescer e ter essa relevância, que já tem muitas áreas, e crescer ainda mais. Muito obrigada. Obrigado. E é com otimismo que a gente encerra essa edição do Record News Rural. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira e até a próxima.